Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites para a Loteca 1213, que não é final 0, não é final 5. Teve ganhador na Loteca 1212, só que tá com um prêmio de R$1 milhão, hein? O gigante acordou. Finalmente as loterias caixas parece que está dando o devido valor para a loteca e tá pagando um excelente prêmio. Nesse meu primeiro palpite da Loteca 1213, tô indo com 5 duplos, trago excelentes informações. Fique à vontade para deixar nos comentários os seus palpites, novas dicas, porque é um ajudando o outro para a gente chegar nesses 14 pontos. E sem enrolação, vamos ver então as informações do primeiro vídeo sobre a grade da Loteca 1213, pagando R$1 milhão para acertar esses 14 jogos. Então, primeiro jogo, Corinthians e Flamengo, hein? Que clássico no Brasil. Último jogo aí do Corinthians, tá falando que foi essa vitória fora de casa do Fluminense, né? Mas a gente sabe que o Corinthians perdeu fora de casa para o Sport. Antes, sim, né? Venceu o Fluminense fora de casa. Pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Paranaense. E em casa, empatou com o Palmeiras em 1-1. Já o Flamengo também, né? Seu último jogo não foi esse contra o Estudiantes. Foi o jogo contra o Vasco da Gama. Empate em 1-1. Aí sim, na Libertadores, venceu o Estudiantes em casa por 2-1. Fora de casa, venceu o Juventude por 2-0. E em casa empatou com o Grêmio em 1-1. Classificação do Brasileirão, o Flamengo é o líder com 51 pontos, em 23 jogos tem 15 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Bom desempenho ali do Flamengo. Já o Corinthians, ele é o 10º colocado com 29 pontos, em 24 jogos tem 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians será fora de casa contra o Internacional e o Flamengo vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Série A. Bom, pelo menos para os times brasileiros, né? A gente não precisa se preocupar com as próximas partidas, se será Libertadores ou Copa Sul-Americana. Lembrando que tem times que vão jogar no meio dessa semana pela Libertadores, então acredito que serão jogos bem desgastantes. Mas temos que ficar de olho aí nos times da Europa, que tem Liga dos Campeões e Liga Europa. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 9 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025, o Flamengo em casa venceu por 4-0 e antes disso, em outubro de 2024 na casa do Corinthians, empate em 0-0 pela Copa do Brasil. Aqui um palpite difícil, o Corinthians, né, sempre em casa costuma dar muito trabalho. Flamengo, né, o elenco que tem a gente já sabe, com certeza vai vir desgastado aí desse jogo contra o Estudiantes. Como eu disse nesse vídeo aqui, eu vou com 5 duplos e olhando esses números, principalmente o confronto direto ali, vendo que o Flamengo tem mais vantagem, eu tô indo com o meu primeiro duplo, eu tô indo de Corinthians e Flamengo. Mas já avisando, caso você tenha o costume de colocar triplos, essa aqui já seria uma partida que eu colocaria. Jogo 2, Fortaleza e Sport. Último jogo aí do Fortaleza, perdeu fora de casa para o Palmeiras por 4-1. Em casa venceu o Vitória por 2-0 e fora de casa perdeu para o Internacional por 2-1. Já o Sport, né, seu último jogo não foi esse aqui, foi contra o Corinthians, venceu em casa, né, sua segunda vitória no campeonato por 1-0. Aí sim, antes do Corinthians, né? Jogou contra o Bragantino fora de casa, empatou em 1-1. Em casa perdeu para o Vasco por 3-2 e jogando fora de casa perdeu para o Palmeiras por 3-0. Classificação do Brasileirão para essas duas equipes. O Fortaleza está na zona de rebaixamento, ele é o 19º colocado com 18 pontos. Em 23 jogos tem 4 vitórias, 6 empates, 13 derrotas. O Sport também está na zona de rebaixamento, ele é o 20º colocado com 14 pontos em 22 jogos, tem 2 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. A gente pode ver aí no desempenho que o Sport está um pouquinho melhor que o Fortaleza, hein? Próximo jogo aí do Fortaleza será contra o São Paulo jogando em casa e o Sport vai jogar em casa também contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, 9 vitórias para o Fortaleza, 3 empates e 3 vitórias para o Sport. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Sport, empate em 0-0 entre eles. Antes disso, em fevereiro de 2025 pela Copa do Nordeste, na casa do Sport, o Fortaleza venceu
por 2-0. Bom, pessoal, esse caso aqui do Sport é o mesmo caso do Bragantino quando venceu o Fluminense. Beleza, venceu o Corinthians, mas ainda não me convenceu. No confronto direto aqui a gente vê que o Fortaleza leva vantagem, só que o Fortaleza também, né, não tá lá essas coisas. Muito difícil confiar no Fortaleza. Olhando esses números aqui, tô levando em consideração o Fortaleza jogando em casa, tô usando mais um dos meus duplos, tô indo de Fortaleza e empate entre eles, porque a gente pode ver ali que o número de derrotas dos dois times é muito alta. Então, o Sport conseguindo um empate fora de casa seria um bom resultado. Jogo 3, Juventude e Internacional, outro clássico regional aqui no Brasileirão. Último jogo do Juventude, fora de casa perdeu para o Mirassol por 2-0, em casa perdeu para o Flamengo por 2-0 e fora de casa venceu o Ceará por 1-0. Já o Internacional em casa perdeu o Grenal para o Grêmio aí por 3-2 e perdeu o treinador Roger. Fora de casa havia perdido para o Palmeiras por 4-1 e em casa venceu o Fortaleza por 2-1. Classificação do Brasileirão: Internacional 13º colocado com 27 pontos, em 23 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Juventude na zona de rebaixamento, 18º colocado com 21 pontos em 23 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Olha o desempenho das duas equipes. Vai ser um jogo difícil de ser analisado. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o Atlético Mineiro Brasileirão Série A e o Internacional vai jogar em casa contra o Corinthians. Jogo difícil para o Internacional. Últimos confrontos entre eles: 3 vitórias para o Juventude, 4 empates e 8 vitórias para o Internacional. Último confronto, no mês 4 agora de 2025, o Internacional leva a vantagem, venceu em casa por 3-1 e pelo Campeonato Gaúcho, em janeiro de 2025, na casa do Internacional, outra vitória por 2-0 do Internacional. Bom, mais um palpite difícil por se tratar de um clássico. Juventude geralmente joga muito bem em casa, apesar de algumas derrotas. Aqui o que complica, né? Internacional sem treinador, provavelmente vai vir um interino. Estão tentando contratar o treinador do Atlético Paranaense, mas acho que agora que o Atlético Paranaense engrenou, vai ser muito difícil ele sair. E olhando os confrontos direto aqui, vejo que o Internacional tem vantagem, só que joga fora de casa. E para esse palpite aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Tô indo de Juventude e Internacional. Jogo 4, Vasco da Gama e Cruzeiro. O Vasco, jogando com o mando de campo aí do Flamengo, empatou em 1-1. Em casa, outro empate contra o Ceará em 0-0. E pela Copa do Brasil, outro empate com o Botafogo em 1-1. Já o Cruzeiro venceu o Bragantino de virada por 2-1 em casa. Jogando fora de casa, venceu o Bahia por 2-1. E pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Classificação do Brasileirão: Cruzeiro, segundo colocado com 50 pontos. Em 24 jogos tem 15 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas. Excelente desempenho do Cruzeiro. Já o Vasco da Gama, 16º colocado com 24 pontos. Em 23 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco da Gama será fora de casa contra o Palmeiras e o Cruzeiro vai jogar fora de casa contra o Flamengo. Os dois aí pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles: 3 vitórias para o Vasco, 6 empates e 6 vitórias para o Cruzeiro. O último jogo, no mês 4 de 2025, na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu por 1-0. E no mês 9 de 2024, na casa do Cruzeiro também, pelo Brasileirão Série A, empate em 1-1. O Vasco jogou bem contra o Flamengo, mas deu para sentir que no segundo tempo perdeu o fôlego devido à intensidade do Flamengo. O Cruzeiro é outro time que tem muita intensidade, tem um elenco, né, que pode modificar caso essa intensidade baixe, né? Acredito que vai ser um jogo bem difícil para o Vasco da Gama, mesmo o Vasco jogando em casa. Para esse palpite aqui, olhando os números, eu ainda tô acreditando mais no Cruzeiro, por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro, mas se você tiver condições de colocar mais duplos, eu colocarei um empate entre eles. Jogo 5, Atlético Paranaense e Operário. Jogando em casa, venceu o Vila Nova por 2-0. Aí fora de casa contra a Chapecoense, venceu por 3-2. E na Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-0. Já o Operário, fora de casa, empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1. Em casa, empatou com o Cuiabá em 1-1. E jogando fora de casa, empatou com o América em 1-1. Classificação do Brasileirão Série B. Atlético Paranaense, uma arrancada incrível, né, nos seus últimos
últimos jogos, vem agora na quinta posição com 42 pontos, em 27 jogos tem 12 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Apesar dessas 9 derrotas, olha o desempenho do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos, 5 vitórias consecutivas. O Operário, ele vem na 13ª posição com 36 pontos, em 27 jogos tem 9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Não perde, né, nos seus últimos 5 jogos, porém apenas 2 vitórias. Próximo jogo do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Atlético Goianiense e o Operário vai jogar em casa contra o Remo. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Atlético Paranaense, 4 empates e 4 vitórias para o Operário. O último jogo foi em junho de 2025 na casa do Operário, empate em 2-2, e em janeiro de 2025 pelo Campeonato Paranaense, outro empate, só que em 1-1 na casa do Atlético Paranaense. Bom, pelo atual momento do Atlético Paranaense fica até difícil, né, de ir contra o Atlético Paranaense, lembrando, né, que teremos Brasileirão Série B agora no meio de semana. Se você não sabe o horário dos jogos, eu coloquei uma tabela de classificação, onde eu mostro os artilheiros também e os jogos, né, do meio de semana, com os horários. Dá uma olhada lá. É bom a gente ficar de olho nessas partidas e analisando esses números, vendo o confronto direto e a boa campanha que o Atlético Paranaense vem fazendo, tô indo seco no Atlético Paranaense. Como podemos ver, né, o Operário também é um time que empata bastante aí no campeonato. Se você tiver costume de colocar mais duplos, cabe um duplo no empate aqui também. Jogo 6, Atlético Mineiro e Mirassol. Último jogo do Atlético Mineiro, perdeu fora de casa para o Botafogo com um jogador a mais por 1-0. Fora de casa, empatou com o Bolívar em 2-2 pela Copa Sul-Americana. Segundo jogo agora no meio dessa semana. E jogando fora de casa pelo Brasileirão, empate com o Santos em 1-1. Já o Mirassol, o surpreendente Mirassol, em mais uma vitória em casa por 2-0 em cima do Juventude. Jogando fora de casa, estava perdendo por 3-0, empatou essa partida em 3-3 contra o Botafogo e contra o Grêmio venceu fora de casa por 1-0. Classificação aí do Brasileirão, Mirassol, quarto colocado com 42 pontos em 23 jogos, tem 11 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro, ele é o 15º colocado, tá muito próximo ali da zona de rebaixamento, tem 25 pontos em 22 jogos, são 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Olha o desempenho do Atlético Paranaense nos seus últimos 5 jogos, horrível. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será em casa contra o Juventude, Brasileirão Série A, e o Mirassol vai jogar em casa também contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo, né? Esse jogo foi um empate entre eles na casa do Mirassol em 2-2 no mês 4 de 2025. Bom, muito difícil, né? Ir contra o Mirassol. Vem jogando muito bem suas últimas partidas. Não ganhou essa partida do Botafogo aí porque não foi dado um pênalti, né? Senão seria 5 vitórias consecutivas. Atlético Mineiro, né, vai ter essa partida difícil aí contra o Bolívar no meio de semana. Com certeza vai ter um desgaste. E aqui para essa partida, tô indo seco aí na vitória do Mirassol. Palpite difícil, né, por jogar fora de casa, né, mas Mirassol tá surpreendendo muito. Jogo 7, Grêmio e Vitória. Último jogo do Grêmio, jogando fora de casa contra o Internacional, né? Venceu por 3-2. Em casa perdeu para o Mirassol por 1-0 e fora de casa empatou com o Flamengo em 1-1. Já o Vitória, em casa perdeu para o Fluminense por 1-0. Fora de casa havia perdido para o Fortaleza por 2-0 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0. A classificação do Brasileirão, Grêmio 12º colocado com 28 pontos. Em 23 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Já o Vitória, 17º colocado com 22 pontos em 24 jogos, com apenas 4 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Que fase do Vitória, hein? Próximo jogo aí do Grêmio será fora de casa contra o Santos e o Vitória vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Grêmio, 5 empates e 2 vitórias para o Vitória. Último confronto agora no mês 4 de 2025 na casa do Vitória, empate em 1-1, e em dezembro de 2024 na casa do Vitória, outro empate em 1-1. Bom, pelo atual momento das duas equipes, o Grêmio vindo dessa vitória no Grenal, tem excelentes contratações, né? Arthur e o William. Lembrando, né, que o Arthur não vai jogar porque foi expulso, mas o William, ele estreou muito bem. O Vitória não jogou nada, né, contra o Fluminense, muita dificuldade no ataque, e agora jogando fora de casa, olhando esse confronto direto com o Grêmio com muita vantagem, eu tô indo seco na vitória do Grêmio.
Jogo 8, Aston Villa e Fulham, campeonato inglês. O último jogo aí do Aston Villa fora de casa, empate contra o Sunderland em 1-1. Outro jogo fora de casa pela Copa da Liga Inglesa contra o Brentford, outro empate em 1-1. E jogando fora de casa pelo campeonato inglês, outro empate em 0-0 contra o Everton. Já o Fulham em casa venceu o Brentford pelo campeonato inglês por 3-1. Em casa venceu o Leeds por 1-0 e jogando fora de casa perdeu para o Chelsea por 2-0. Classificação aí da Premier League, o Fulham ele é o 8º colocado com 5 jogos, tem 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, e o Aston Villa, 18º colocado, está na zona de rebaixamento com 5 jogos, tem 3 pontos, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Começou muito mal o Aston Villa, né, no campeonato inglês. Próximo jogo aí do Aston Villa, temos que ter muita atenção, vai jogar fora de casa a Liga Europa contra o Feyenoord. Como eu disse, né, nos vídeos anteriores, geralmente times europeus não gostam muito de poupar, né? E o Fulham vai ter campeonato inglês fora de casa contra o Bournemouth. Últimos confrontos entre eles, 10 vitórias para o Aston Villa, não há empates e 5 vitórias para o Fulham. O último confronto no mês 5 de 2025, o campeonato inglês, Aston Villa em casa venceu por 1-0 e no mês 10 de 2024, o Aston Villa jogando fora de casa venceu o Fulham por 3-1. Que palpite difícil esse daqui, porque o Fulham tem um péssimo desempenho, né, contra o Aston Villa, mas no campeonato inglês o Fulham está muito melhor. O Aston Villa tem essa vantagem de jogar em casa e venceu, né, seus últimos 2 confrontos contra o Fulham. Só que a gente pode ver ali que no desempenho o Aston Villa tá muito mal e apesar de não acontecer muito, nesse palpite aqui, tô acreditando mais no empate entre eles. Caso você vá de duplo nesse palpite aqui, eu estaria acreditando mais no Fulham. Eu iria de empate e Fulham, devido ao atual momento aí das duas equipes. Jogo 9, Bahia e Palmeiras. Último jogo aí do Bahia, fora de casa empatou com o Ceará em 1-1. Em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-1. E pela Copa do Brasil, fora de casa, perdeu para o Fluminense por 2-0. Já o Palmeiras em casa venceu o Fortaleza por 4-1. Na Libertadores, fora de casa, venceu o River Plate por 2-1. E em casa venceu o Internacional por 4-1. Classificação do Brasileirão, Palmeiras ele é o 3º colocado com 49 pontos. Em 22 jogos tem 15 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Bahia, ele é o 6º colocado com 37 pontos em 22 jogos, tem 10 triunfos, 7 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia será fora de casa contra o Botafogo, jogo bem difícil pelo Brasileirão, e o Palmeiras também terá Brasileirão em casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles, 2 triunfos para o Bahia, 6 empates e 7 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, o Bahia teve um triunfo fora de casa contra o Palmeiras por 1-0, e antes disso, em novembro de 2024, o Palmeiras venceu o Bahia na casa do Bahia por 2-1. Aqui também um palpite bem difícil. Palmeiras vai vir de um jogo bem importante agora na Libertadores. É difícil enfrentar o Bahia na casa deles. E aqui, apesar do confronto direto, a vantagem ser do Palmeiras, eu tô indo de duplo. Olhando os números aqui, eles estão muito próximos na tabela de classificação. Eu tô indo de Bahia por estar jogando em casa, mas também tô acreditando numa vitória do Palmeiras. Jogo 10, Fluminense e Botafogo, clássico carioca no Brasileirão. O último jogo do Fluminense venceu fora de casa o Vitória por 1-0. Pela Copa Sul-Americana perdeu para o Lanús fora de casa também por 1-0. E em casa perdeu para o Corinthians pelo Brasileirão por 1-0. Já o Botafogo venceu o Atlético Mineiro em casa por 1-0. No Brasileirão empate com o Mirassol em 3-3 em casa. E fora de casa perdeu para o São Paulo por 1-0. Classificação do Brasileirão, Botafogo ele é o 5º colocado com 39 pontos. Em 23 jogos tem 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Já o Fluminense ele é o 8º colocado com 31 pontos, em 22 jogos tem 9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Próximo jogo do Fluminense será fora de casa contra o Sport e o Botafogo vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Fluminense, 1 empate e 9 vitórias para o Botafogo. O último confronto agora no mês 4 de 2025, Botafogo venceu por 2-0 em casa. Antes disso, pelo Campeonato Carioca, em janeiro de 2025, mais uma vitória do Botafogo por 2-1. Bom, olhando as últimas partidas, vejo hoje o Botafogo com um time bem melhor. Fluminense, né, ainda com muitos desfalques.
não fez uma excelente partida contra o Vitória, mas conseguiu, né, os 3 pontos. Tem essa partida complicada agora no meio de semana contra o Lanús. Aqui é um palpite arriscado, né, porque o mando de campo será do Fluminense, mas estou usando um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Botafogo. O Botafogo aí com mais tempo, né, para se dedicar ao Brasileirão. Jogo 11, Criciúma e Paysandu. Criciúma, seu último jogo contra o CRB em casa, venceu por 1-0. Copa Santa Catarina venceu o Tubarão fora de casa por 4-0. E outro jogo pela Copa Santa Catarina venceu Camboriú por 3-1. Já o Paysandu perdeu fora de casa para o Goiás, em casa empatou com o América em 0-0 e em casa perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Classificação do Brasileirão, Criciúma fazendo uma excelente campanha, vem na terceira posição com 46 pontos em 27 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, desempenho muito bom ali do Criciúma nos últimos 5 jogos. Já não dá para dizer o mesmo do Paysandu, que está na última posição do Brasileirão Série B, tem 22 pontos em 27 jogos, apenas 4 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma será em casa contra o Tubarão, Copa Santa Catarina, e o Paysandu vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Criciúma, 3 empates e 3 vitórias para o Paysandu. O último confronto foi agora em junho de 2025, na casa do Paysandu, o Criciúma venceu por 1-0. Antes disso, só em 2021, na casa do Paysandu pelo Brasileirão Série C, o Criciúma também venceu por 1-0. Bom, é um palpite que não dá para ir contra os números. Criciúma vem jogando muito bem suas últimas partidas, conseguindo os pontos que são necessários aí para subir para o Brasileirão Série A. O Paysandu, na metade do campeonato, ele até deu uma melhorada, parecia que ia ter aquela arrancada, né, para sair da zona de rebaixamento, só que a gente pode ver ali no desempenho que suas últimas partidas não vem indo bem, não tem nenhuma vitória nos seus últimos 5 jogos, e agora jogando fora de casa contra um dos melhores times da Série B, eu tô indo seco no Criciúma. Se o Paysandu vencer essa partida, aqui eu considero uma zebra. Jogo 12, Newcastle e Arsenal, clássico na Premier League. O último jogo aí do Newcastle, tá falando que foi contra o Barcelona, mas não, o último jogo foi contra o Bournemouth pela Premier League. Fora de casa foi um empate em 0-0. Aí sim, jogando em casa, perdeu para o Barcelona na Liga dos Campeões por 2-1. No campeonato inglês, venceu os Wolves por 1-0 em casa. E fora de casa, empate contra o Leeds em 0-0. Já o Arsenal também, né, seu último jogo foi contra o Manchester City, em casa, né, empatou em 1-1 com um gol aí do Gabriel Martinelli no finalzinho, encobrindo o Donnarumma. Aí sim, antes desse jogo, fora de casa venceu o Athletic por 2-0 pela Liga dos Campeões. Em casa venceu o Forest por 3-0, campeonato inglês, e pelo campeonato inglês perdeu para o Liverpool por 1-0. Classificação do campeonato inglês, Arsenal é o segundo colocado com 5 jogos, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Newcastle, ele é o 13º colocado com 5 jogos, tem 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Newcastle, temos que tomar muito cuidado, será pela Liga dos Campeões, fora de casa contra o St. Gilloise, e o Arsenal também terá Liga dos Campeões, só que vai jogar em casa contra o Olympiacos. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Newcastle, 1 empate e 9 vitórias para o Arsenal. O último jogo foi agora em julho de 2025, só que era um amistoso, o Arsenal venceu por 3-2, e antes disso, no mês 5 de 2025, pelo campeonato inglês, o Arsenal venceu por 1-0. O Newcastle também é outro time que começa muito bem as partidas, mas depois eu acho que acaba o gás. E o Arsenal, né, ele vem voando. Boa parte do jogo contra o Manchester City teve a posse de bola, que é muito difícil, né, você ter posse de bola contra o Manchester City. Esse jogo entre eles é fora de casa para o Arsenal, né, mas mesmo assim, olhando o confronto direto e pelo que vem jogando o Arsenal nesse começo de temporada europeia, eu tô indo seco na vitória do Arsenal. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de duplo aberto, porque olhando o confronto direto, o empate é o que menos acontece entre eles. Jogo 13, Bragantino e Santos. O último jogo aí do Bragantino não foi, né, contra o Sport, foi contra o Cruzeiro. Tava vencendo por 1-0 e tomou a virada, perdeu de 2-1. Aí sim, contra o Sport em casa, empatou em 1-1. Fora de casa, perdeu para o Botafogo por 4-1. E em casa, né, venceu o Fluminense por 4-2. Já o Santos, seu último jogo foi contra o São Paulo.
na Vila Belmiro, venceu por 1 a 0. Aí sim, antes desse jogo, empate fora de casa contra o Atlético Mineiro em 1 a 1. Jogando em casa, empatou com o Fluminense em 0 a 0 e fora de casa perdeu para o Bahia por 2 a 0. Classificação do Brasileirão: Bragantino, nono colocado com 31 pontos, em 24 jogos tem 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Já o Santos, 14º colocado, com essa vitória se afastou um pouco mais aí da zona de rebaixamento, tem 26 pontos em 23 jogos, tem 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas também. Próximo jogo do Bragantino será fora de casa contra o surpreendente Mirassol e o Santos vai jogar em casa contra o Grêmio. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o Bragantino, 6 empates e 5 vitórias para o Santos. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025. Na casa do Santos, o Bragantino venceu por 2 a 1 e pelo Campeonato Paulista, em março de 2025, o Santos venceu por 2 a 0. Partida complicada essa, né? Porque são dois times que oscilam bastante, né? O Neymar, né, provavelmente vai estar fora desse jogo, né? Ainda vai estar contundido. O Bragantino fez um excelente jogo contra o Cruzeiro, mas não conseguiu, né, segurar o placar, tava vencendo por 1 a 0. A gente vê que o Bragantino é um time que tá jogando bem, mas não tá conseguindo segurar, né, no resultado. E para esse palpite aqui é difícil, mas tô indo de empate entre eles, porque é o resultado que mais acontece. Mesmo o Bragantino jogando em casa, né, não vem passando aquela confiança, e o Santos, né, tá vindo com essa moral por ter ganhado do São Paulo. Considero essa partida bem difícil. Se você tiver condições, eu colocaria um triplo aqui nesse jogo 13. E jogo 14, Barcelona e Real Sociedad. O último jogo aí do Barcelona venceu o Getafe em casa por 3 a 0. Na Liga dos Campeões venceu o Newcastle fora de casa por 2 a 1, excelente resultado. E em casa venceu o Valência por 6 a 0. Já a Real Sociedad fora de casa perdeu para o Betis por 3 a 1, Campeonato Espanhol. Em casa perdeu para o Real Madrid por 2 a 1. E fora de casa perdeu para o Real Oviedo por 1 a 0, em péssima campanha da Real Sociedad no começo do Campeonato Espanhol. Classificação do Espanhol: Barcelona, segundo colocado com 5 jogos, tem 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Ótimo desempenho do Barcelona. Já a Real Sociedad está na zona de rebaixamento, é a 18ª colocada com 5 jogos, tem apenas 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Barcelona, tem que tomar cuidado que é a Liga dos Campeões. Contra quem? Paris Saint-Germain, hein? E o Dembélé, hein? Acabou de ganhar o Bola de Ouro. Rafinha ficou na 5ª posição. Sinceramente, para mim, por qualidade de jogo, pelo que demonstrou nessa temporada, tinha que ser o Yamal. Mas como o Dembélé ganhou a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, né? Depois do que fizeram contra o Vinícius Júnior, que deram a Bola de Ouro para o Rodri, não dá para acreditar mais nesses prêmios, né? Sei que não tem nada a ver com a Loteca essas informações, mas o que você achou do Dembélé vencendo a Bola de Ouro? Então, voltando aqui, cuidado aí com a escalação do Barcelona, hein? Porque ele tem esse jogo importante aí na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Já a Real Sociedad vai jogar em casa contra o Rayo Vallecano, Campeonato Espanhol. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem muito grande para o Barcelona: 12 vitórias, 1 empate e 2 vitórias para a Real Sociedad. O último jogo foi em março agora de 2025, o Barcelona venceu em casa por 4 a 0, e quando o jogo foi na casa da Real Sociedad, em novembro do ano passado, a Real Sociedad venceu por 1 a 0. Bom, olhando aqui no confronto direto, esses números do Barcelona e os números da Real Sociedad, é muito difícil, né? Encontro o Barcelona jogando em casa. E para esse palpite aqui, eu tô indo seco no Barcelona. Se a Real Sociedad vencer esse jogo aqui, considero uma zebraça. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também, porque o Barcelona vai ter esse jogo muito difícil aí contra o Paris Saint-Germain. Pode ser, né, que Rafinha, Pedri, Yamal comecem no banco, né? E a Real Sociedad engrosse o caldo aí para cima do Barcelona, né? Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da Loteca 1213, que tá pagando R$1 milhão. Espero de verdade que essas informações aqui ajudem pelo menos a conhecer os confrontos aqui da grade. Se você gostou dessas informações, gosta do canal e ainda não é inscrito, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, comente bastante. Toda vez que você faz isso, acaba ajudando demais aqui para o crescimento do canal. Agradeço muito. E é isso, vamos para cima aí desse prêmio da Loteca 1213, buscar esses 14 pontos que tá pagando muito bem. Tomara que continue assim para as próximas Loteca. Quero desejar muita sorte nessa grade e espero vocês aí nos próximos vídeos. Fui!